Live de hoje será sobre o tema de riscos, os riscos que a gente tem no nosso vidro blindado. Sabe aquela peça que você está esperando para fechar um kit para entregar para o cliente? Só falta aquela peça e a hora que você abre na autoclave, você vai ver, tem um risco dentro da peça, no para-brisa, bem na direção do onde o motorista vai dirigir. Aí você reprova a peça. Ou então o cliente, quando vai instalar um vidro, que ele vai lá, é o último vidro do carro, super atrasado, que ele vai colocar, ele liga desesperado porque tem um risco e precisa mandar alguém para polir o vidro. Quer dizer, é essa peça que nós estamos falando, sobre a quantidade de perda de tempo e trabalho que a gente perde fazendo esse tipo de retrabalho, mandando gente para polir vidro, reprovando vidro, a quantidade de dinheiro que a gente perde fazendo reprova desse tipo de vidro. Meu nome é Renato, eu sou engenheiro, trabalho há 25 anos nesse ramo de vidro blindado e convido você para estar comigo hoje aqui e todas as quintas-feiras aqui na nossa live para desvendar os segredos da fabricação do vidro blindado. Bom, normalmente aonde que tem esses riscos no vidro? O risco ele pode acontecer ou ele vai estar dentro do pacote balístico ali, né, no meio das lâminas, onde você não tem nada para fazer, depois que o vidro já está pronto, que sai da autoclave, não tem mais nada para fazer. O risco já está lá, já está laminado, não tem nada para fazer, tem que jogar o vidro fora. Agora, quando esse risco ele está do lado de fora, antes de você montar dentro da sala de montagem, você pode pegar e fazer um polimento. O problema desse polimento é que faz o quê? Dá distorção, né? Normalmente se der uma distorção ótica na cara do motorista ou na porta dianteira, ali onde o motorista usa para olhar no retrovisor, e aí vai fazer um polimento ali, vai ficar um olho ali de distorção e você vai ter que reprovar o vidro. Ou então acaba montando o vidro e chega na inspeção final, tem que jogar o vidro fora. E aí toca explicar para o cliente que tem que fazer outro vidro, que aquele vidro foi reprovado. E toca explicar para o chefe que teve que reprovar mais uma reprova por causa de risco. Então, quer dizer, a gente precisa evitar esse tipo de risco. Esse tipo de problema não pode mais existir numa fábrica de vidro blindado. Em pleno 2025, a gente já aprendeu a fazer vidro blindado. Então, o que acontece é que tem sempre gente nova entrando na fábrica e essa informação vai se perdendo. Então, eu estou aqui hoje para passar para vocês tudo o que eu descobri a respeito de como eliminar esses riscos dentro da fábrica de vidro, tá certo? Esse problema, quando eu comecei na minha carreira, é lógico, a gente tinha vários problemas de risco em vidro blindado. Lá na Pilkington, eles tinham uma equipe de engenheiros dedicada especificamente para isso, para ver risco no vidro. Então, eles tinham as equipes lá do Green Belt, Black Belt, toda a equipe deles de qualidade focada em descobrir da onde vinham as origens dos riscos e como é que solucionava. Quando eu saí da Pilkington, eu não tive mais acesso a todo esse material que eles mandavam para o Brasil, todas essas ordens, todos esses regulamentos que eles mandavam para o Brasil. Ó, a partir de hoje tem que ser assim, a partir de hoje você tem que proteger de saúde. Eu não tive mais isso. Então, o que que eu fiz? Eu chamei meu irmão, o Rodrigo, que falecido já hoje em dia, mas ele era um grande especialista lá da Embraer da parte do Lean Manufacturing. E o Rodrigo ele foi lá na Glass Shield, foi dar uma olhada na fábrica de vidro blindado e eu perguntei para ele, Rodrigo, como você, com seu conhecimento de Lean Manufacturing, como você resolveria o problema de riscar os vidros? Foi aí que o meu irmão me ensinou como é que faz, através desse pensamento de Lean Thinking, como que você faz para resolver o problema. Então, o meu irmão falava para mim assim, Renato, se você tem um problema, por exemplo, a pessoa está passando toda hora, tá batendo a perna na cadeira, ou está batendo a perna na mesa. Então, o que que você tem que fazer? Ou você tira a pessoa daquele lugar, ou você tira a mesa
né? Muda o layout, ou você tira a necessidade dele passar ali do lado onde ele está batendo a perna. Então, quer dizer, você sempre vai mexer na origem, né? Na origem, na consequência, e você vai mexer então nesse verbo. Sempre vai ter um verbo para você tirar. Então, sempre vai ter o layout, sempre vai ter a vítima, vamos dizer assim, e sempre você vai ter um verbo. Então, quando você vai falar de vidro, vidro riscando, você tem que sempre imaginar dessa forma que meu irmão me ensinou. Elimina no caso nosso não vai ser um design, vai ser um processo, tá certo? E depois você pode eliminar o verbo ou você eliminar a vítima. O que seria então os três elementos que eu identifiquei como sendo o Lean Thinking, tá bom? O primeiro, a gente tem o vidro, tá certo? O vidro é o material que vai riscar. Então, a vítima seria o vidro. O que seria o agressor, vamos dizer assim? É um material que é mais duro que o vidro. Porque para você ver uma peça, para você riscar alguma coisa, você sempre vai ter que ter algo que seja o material que vai ser riscado e o material que você vai riscar. Então, o que vai ser riscado aí vai ser a vítima e o que vai riscar vai ser o agressor. Então, esse agressor sempre vai ser mais duro do que a vítima. Então, se você tiver que riscar o vidro, você precisa de uma coisa que seja mais dura que o vidro, que você não consegue, obviamente, riscar o vidro com um plástico, tá certo? Outra coisa que você vai ter é o contato. Então você tem o contato do material mais duro, né, com o vidro. E por último, tem que ter o verbo. O verbo, o que que seria então? O verbo é o movimento, é a ação, tá certo? Então, você sempre vai ver um risco, ele vai ser de que forma? Você vai ter o material duro, que vai encostar no vidro, e se ele só encostar, ele não vai fazer nada, tá certo? Se você só encostar e tirar, não vai acontecer nada. Você tem que ter o quê? A ação, você tem que ter o movimento. Então você tem que ter um material mais duro, tem que ter o contato e você tem que ter o movimento. Se você tirar o contato, pegar o material mais duro, fizer um movimento, mas sem contato, ele não risca. Se você tiver um material mole em contato e fazendo um movimento, ele não risca. E se você tiver um material que seja mais duro, tiver em contato, mas ele ficar apoiado e não tiver o risco, ele não vira. Então, essas três coisas nós temos que procurar localizar e nós vamos eliminar. É isso que nós vamos fazer hoje. Vamos fazer um pensamento e você vai fazer junto comigo, da mesma forma que meu irmão me ensinou, você vai fazer aí na tua fábrica. Você vai pegar e você vai fazer a mesma coisa. Então, à medida que eu vou fazendo aqui, você vai pensando aí como que você vai fazer. E isso é um estudo de caso que serve para qualquer coisa. Se você trabalha, de repente, numa caldeiraria, se você trabalha, por exemplo, numa indústria de plástico, se você trabalha em um escritório, se você trabalha com acidentes de trabalho, você sempre vai pensar dessa forma. Você vai ter que identificar as causas e vai ter que tentar eliminar essas causas. É assim que você resolve qualquer problema, tá bom? Porque isso não é um Lean Thinking feito para a Embraer. É uma tecnologia, um pensamento japonês para resolver qualquer problema. Então vamos fazer o estudo do vidro. Qual é o material mais duro que o vidro? Normalmente você tem um material que é muito difícil de eliminar porque ele está no ambiente, ele está na natureza, que é o nosso ar, ele é cheio de areia, tá certo? É cheio de poeira. E o que que a poeira traz? A poeira tem quartzo. O quartzo é o material mais abundante do nosso planeta, tá certo? Junto com vários tipos de quartzos, né? Vários tipos de materiais cerâmicos, vários tipos de areinhas. E essas areias, elas riscam o vidro. Então a poeira em si, ela vai riscar, a sujeira risca o vidro, tá certo? Então isso é uma coisa que vai riscar o vidro. Outra coisa que você tem na empresa que ele é mais duro que o vidro é o próprio vidro. Porque uma fábrica de vidro, você tem muito pó de vidro, você tem muita caco de vidro, e aí o pessoal passa lixadeira, lixando, tal. Você tem aquela poeira de vidro em suspensão que esparrama na fábrica inteira. Então bate um vento e joga aquilo em tudo quanto é lugar. Então você tem muito pó de vidro na fábrica de vidro, tá certo? Então isso é uma coisa que precisa ter bastante preocupação de estar sempre limpando as coisas. Uma outra coisa também que risca muito o vidro são qualquer tipo de cerâmica.
E o óxido de ferro, ou seja, a ferrugem, ele é um tipo de cerâmica, é um óxido de ferro, tá certo? Uma cerâmica. E aonde que tem o óxido de ferro? É a ferrugem. Então, quando você pega, por exemplo, um material metálico e você pega e bate o vidro naquele material metálico que está enferrujado, ele vai riscar o vidro, tá certo? Então, tem que tomar bastante cuidado com os carrinhos, as mesas, tudo que tiver exposto àquela parte metálica, porque aquilo pode ser uma origem de ter um pouco de ferrugem ali e tá riscando o vidro. Outra coisa também que risca o vidro é o próprio estilete. Tem muito estilete na fábrica que você usa para riscar, para cortar plástico, para cortar as coisas. Isso aí acaba riscando. O estilete vai riscar o teu vidro. Então você tem que tirar o estilete, tá certo? O estilete de aço. Se for imprescindível, pega algumas partes do processo e coloca um estilete de inox, tá bom? O estilete de inox então vai ser uma opção melhor aí para quem trabalha em fábrica de vidro. Tá? Eu sei que o estilete de inox ele acaba não sendo um corte muito legal, ele perde o corte um pouquinho mais rápido, não fica tão afiado, mas o estilete normalmente você vai quebrando a pontinha ali e vai reutilizando, e essa é a melhor opção, o estilete de inox, tá bom? Você vai também tomar cuidado com as mesas, tá certo? O próprio vidro. Quando eu falo assim, o próprio vidro, porque quando a gente faz o vidro blindado, a gente coloca um vidro em cima do outro. Então, quando você apoiar o vidro em cima do outro, você tem que tomar cuidado, tá? Porque você encosta vidro com vidro. É muito comum, quando vai tirar ou quando vai colocar, sempre dar uma esbarradinha no vidro com outro vidro. Então, isso daí é uma coisa que é importantíssima de você estar prestando atenção na hora de você manusear as lâminas de vidro, para você não estar batendo um vidro no outro. Outra coisa que você vai tomar bastante cuidado para mim é a parte dos panos, porque o vidro a gente está sempre limpando com algum tipo de pano, tá certo? Ou a gente coloca, por exemplo, um papel para separar as lâminas, ou a gente coloca plástico bolha, qualquer coisa. Só que se isso daí caiu no chão, você vai lá pegar, né? Se isso daí de repente tá sujo, deixou em cima da mesa, tá sujo, caiu alguma coisa em cima, sujou o pano, bateu um vento, sujou o papel toalha, sujou a mesa onde você vai trabalhar, mesmo que ela seja de borracha, caiu areia ali, uma poeira em cima daquela mesa de borracha, você já vai estar riscando o vidro. Então você vai fazer para mim, tudo isso daí você vai pegar e você vai eliminar, você vai procurar não ter isso dentro da empresa, né? Caiu o pano do chão, você não vai dar aquela sacudida nela e usar. Então você vai ter que ter, de preferência, papel descartável, limpa o vidro, amassa e joga fora, tá certo? Pegou o papel, quando você desenrolar da bobina, você vai usar a parte de dentro, porque a parte de fora da bobina de papel fica pegando ar e fica batendo sujeira e pode cair pó de vidro, pode cair é, alguma areinha e você vai pegar e vai limpar o vidro. Então, quando você desenrolar o papel toalha, você vai desenrolando e usando o lado de dentro do papel toalha. Quando você pegar um papel que seja em folha, você vai pegar ele, que ele vai estar assim, você vai tirar ele e não vai usar essa parte, você vai usar essa parte que estava apoiada. Você sempre vai procurar metodologias para você evitar de qualquer grãozinho de areia cair na tua peça, tá bom? E por último, você vai ter cuidado e vai fazer um treinamento pessoal em relação ao movimento. Você não pode fazer um movimento de arrastar, tá? Não pode pegar e dar aquela. O pessoal tem o costume de botar o vidro ali em cima do cavalete, depois dá uma empurrada, ou coloca na mesa e dá uma arrumadinha, né? Ou coloca um vidro em cima do outro para fazer qualquer procedimento e dá aquela arrumadinha no vidro. Ou seja, você dá uma arrastada no vidro, um vidro em cima do outro, ele arranha. Isso daí risca. Então você vai ter que tomar o cuidado de você manusear o vidro assim, ó. Você vai pegar, você vai colocar, se precisar dar uma ajustada, você vai erguer, vai colocar de novo. Colocou em cima da mesa, não ficou bom, você vai erguer. Então tudo que você vai fazer com isso, você vai erguer e depois você vai tirar. Você nunca vai raspar o vidro, isso você não vai fazer, que é o movimento. Então a gente tem que procurar tirar essa questão do movimento, tá bom? Limpeza, então. Como é que você vai fazer toda a evolução aí da tua preventiva na tua fábrica? Limpeza. É importante limpar tudo, sempre. O chão tem que estar sempre limpo, final de turno limpa,
começo de turno limpa, voltou do almoço limpa, dá uma varrida, procura manter o chão da fábrica limpo, tá certo? Por isso que o pessoal pinta tudo de tinta epóxi, faz aquelas delimitações ali de corredor, onde tem as máquinas, tudo. Por quê? Para ficar com aquela tinta epóxi que é fácil de varrer, é fácil de limpar, passar pano, varre com rodo. É melhor varrer com rodo do que varrer com a vassoura, que a vassoura levanta muito pó. Você varre com o rodo, e aí com o rodo você vai puxando para o canto. No final do dia você cata aquilo com a pazinha e joga fora. Então você vai fazer isso daí para mim. Você vai fazer a limpeza do teu chão da tua fábrica várias vezes por dia. Mesa, pôs uma peça na mesa, executou o que você vai fazer, seja uma gabaritagem, seja uma medição, seja um corte de vidro, seja um polimento, qualquer coisa que você fez. Terminou, pega um pano ou úmido, né, com álcool ou com pano com água, né, e sabão e dá uma passada na mesa, tá certo? Sempre limpar. Pôs a outra peça, trabalhou na peça, tirou a peça, terminou aquela peça, o hábito de passar o pano na mesa. Isso daí é importante também, tá bom? Você sempre está usando isso daí. As máquinas que vão estar em contato, por exemplo, a lavadora. A lavadora, você faz a lapidação e põe dentro da lavadora. Quando passa dentro da lavadora, ela vai capturar todo aquele caco de vidro e vai jogar tudo num sistema que circula. A bomba de água vai puxar água com pó de vidro e vai jogar em cima do vidro. Aí tem umas escovas que vão riscar o vidro. Você tem que então manter e ter na sua consciência que essa lavadora tem que trocar aquela água todo dia. E você tem que pegar todo dia, bater uma água com a VAP nas escovas. Tem uns rodinhos, você tem que enfiar a mão com um pano lá e passar o pano úmido nesses rodinhos para limpar se tiver um caquinho de vidro. Os coletes também você tem que bater a VAP, tá certo? Então você tem que limpar a lavadora todo dia. No final do turno, terminou de usar, limpa ela, tá certo? Troca a água dela todo dia. Isso daí é uma coisa importante para você saber também que você precisa ter esse tipo de atenção. Se você tiver uma lapidadora que usa também circular água, você tem que trocar essa água de vez em quando, tá certo? Não jogar a água que joga no vidro, tem evitar de ser essa água que circula. E se ela circula, você tem que passar por filtros antes de jogar nela, tá certo? De preferência, aquela água que vai por dentro do cabeçote, água limpa, não usar a água que recircula, porque no spindle ali da máquina ali de lapidação, ali tem rolamento, tudo. E se você ficar jogando água que tem uma pó de vidro, mesmo que seja fininho, você vai corroendo todos esses rolamentos, você estraga tudo. Então essa dentro da lapidadora, por dentro do spindle tem que ser água limpa e por fora, aquela que vai por fora, pode ser água de reuso. Só que mesmo assim tomar cuidado com isso daí. Terminou de fazer a peça, vai estar cheio dessa água de reuso, cheio de pó de vidro em cima do vidro. Tenha sempre uma mangueira, lava o vidro antes de você pegar e antes de pôr na lavadora, tá certo? É meio ridículo falar isso, mas se você você lavar com uma mangueira o vidro antes de pôr na lavadora, você vai estar melhorando a qualidade também da lavagem da lavadora, tá? Outra coisa, terminou de lapidar, já põe na lavadora, não deixa ela secando, porque aquela água vai secando e o caco de vidro vai grudando, pó de vidro vai grudando, depois não sai, tá certo? Então, tudo isso daí é coisa que você tem que estar sempre vendo a questão da limpeza. Tudo você vê a limpeza. Dentro da montagem, você vai limpar toda hora, na gabaritagem, na hora que você está fazendo o polimento, na inspeção final, todas essas etapas que você vai estar sempre limpando a tua mesa. Mesa de corte, onde você está cortando vidro, onde você corta o vidro curvo, lá o modelado, tudo você está fazendo limpando, fazendo limpando. Aspirador de pó, o que você quiser, cuida da limpeza. Não pode ter pó de vidro, pó de areia na fábrica. Mesa, tudo revestida. Não pode colocar a peça, por exemplo, que você não revestiu de borracha, a mesa que você não revestiu de borracha, não revestiu de um pano, ou que você não revestiu de carpete, ou que você não revestiu de mangueira de PVC, tá certo? Você não pode falar assim, eu vou colocar com cuidado porque é ferro. Porque você coloca com cuidado uma, duas vezes, você esquece de revestir,
sai um funcionário, entra um funcionário novo, você vai começar a ter problema. Então, essas coisas que são adaptadas, que são provisórias, tem que evitar isso aí, tem que fazer tudo definitivo e consertar. Não adianta. Tem que se preocupar de sempre saber que todas as mesas da fábrica estão revestidas, tá? Revestida de madeira, revestida de borracha, não importa, mas tem que ser um material mais mole que o vidro para não estar riscando o vidro, tá bom? Porta fechada, porta do galpão sempre fechada, porque bate aquele vento, a poluição vive cheio de areia em cima do muro, no telhado, o vento ele traz da rua areia. Então você deixa a porta do galpão aberta e fica entrando areia, vai cair areia em cima dos vidros, no pano, na mesa. Então procurar ter um tipo de fábrica arejada onde você mantém as portas fechadas, tá? E se você não puder manter a porta fechada, sempre tem um anteparo na frente da porta para que o vento não pegue direto nas mesas. Então, você sempre tem que ter essa preocupação com o layout quando você estiver construindo o layout da tua fábrica. Tá? Você pode também sempre proteger o vidro. Quer dizer, você fez uma coisa, fez uma operação, desembalou o vidro, passa plástico. Passa plástico bolha, embala com papel. Sempre está embalando o vidro, sempre manter ele embalado. Ah, não vou fazer hoje? Embala. Ah, vou gabaritar, vou só amanhã fazer a parte de montagem? Embala. Ah, eu vou fazer no segundo turno? Embala. Você sempre está embalando, sempre está protegendo. E quando for fazer mesmo rapidinho, não, eu já vou fazer. Desmontou, limpou, inspecionou, viu se tem algum tipo de risco, algum tipo de bolha, tudo. Põe um EVA fininho de 3 milímetros, põe cortiça, põe papel, põe plástico bolha, põe tira de plástico bolha, põe tira de polietileno expandido. Inventa qualquer coisa na tua fábrica, mas não encosta mais um vidro no outro. Se o vidro, depois de curvado, abriu, não volta um no outro de novo. Sempre tem que ter alguma coisa entre os dois, porque senão você vai riscar o vidro. Isso é estatística. Não risca uma vez, duas vezes, vai naquela correria do dia a dia. É funcionário novo, é funcionário que não se preocupa, é funcionário que não tem o treinamento adequado, é funcionário que está descontente com a empresa. Não importa, você como gestor, você vai bater o olho e você vai ver que está todos os isopor, todo EVA, tudo certinho, e você vai ver quando os caras não estão fazendo. E aí você sabe que tem funcionário fazendo, boicotando, ou fazendo de maldade, ou fazendo por não ter treinamento. Coloca os procedimentos que sejam da forma a proteger o vidro, abriu no forno, sempre protegido. Só vai parar de proteger quando for dentro da sala de montagem que você vai colocar o PVB e aí vai colocar o vidro de novo. Então, de forma que você vai proteger. Então, de certa forma, nunca mais um vidro depois do forno encosta um vidro no outro. Nunca mais, proibido, pecado, não pode mais fazer, tá? Então, isso você vai proteger também. Pode colocar barbante, o que você quiser, tá bom? Outra coisa, vai substituir os estiletes por estilete de inox ou bisturi. Tem os bisturi, o bisturi é de inox. Por que eu falo de usar o bisturi? Ou a gilete, aquelas gilete que usava antigamente de fazer barba, aquela Presto Barba, sei lá como é que chamava, aquela gilete, né? Aquilo lá, o que acontece? Ela é muito mole, você não tem força. Se você fizer força para riscar o vidro, você corta o seu dedo. Então, você faz tudo com delicadeza e nunca risca o vidro. Se você, por exemplo, usar bisturi, mesma coisa. Se você fizer um pouquinho mais de força com o bisturi, ele pula para fora, porque o bisturi ele é só encaixadinho ali. Então você consegue cortar o PVB, consegue cortar o PU, consegue cortar tudo. Se você botar um pouco de força, ele quebra, ele estoura, ele pula. Então você não consegue riscar serigrafia, não risca vidro. Então é uma boa ideia também comprar o bisturi, tá? Usar bisturi. Você vai também fazer um treinamento e conscientização de todos os seus funcionários da forma de você colocar o vidro na mesa e tirar. Sempre vai erguer e tirar. A pessoa tem que ter força. Se ela não tem força para erguer e depois andar para trás com o vidro carregado, você vai falar para ele pegar em duas pessoas, uma de cada lado, vai erguer e vai levar o vidro. Jamais vai dar aquela puxadinha para depois erguer, né? O pessoal costuma puxar, encosta na barriga e depois ergue. Não pode arrastar.
Ah, mas está revestido de borracha. Mas é que eu estou falando, e a poeirinha que veio do ar? E a poeirinha que está no próprio vidro? Que você acaba sujando o cavalete, suja a mesa. Então, assim, conscientização, erguer, né? Colocar. Você vai colocar uma coisa no vidro na mesa, você vai colocar o vidro na mesa. Você não vai colocar e dar uma arrumadinha. Eu não sei que mania que o povo tem de dar uma arrumadinha. Eu acho que é toque. O pessoal põe na mesa e dá uma ajeitadinha. Põe na mesa e dá uma ajeitadinha. Pôs ali, depois vai dar uma aquela ajeitadinha. Não sei por que faz assim. Você pode perceber. O cara põe e dá um toquinho. Põe e dá um toquinho. Isso aí é só para riscar o vidro. Porque você pôs isso na mesa e soltou. Por que tem que dar um toquinho assim? Não dá para entender. Mas é mania. O pessoal faz isso aí. Coloca o pessoal chama de arara ali, né? Prateleira. Coloca na prateleira e dá aquela empurradinha. Para quê? Então o cara tem que ser forte o suficiente para entrar e descer. Ah, mas eu não consigo, porque só um pouquinho. Só um pouquinho você vai fazer o quê? Você vai erguer, tá certo? Então o vidro está apoiado aqui assim. Você vai erguer de forma a ficar só a borda do vidro. Aí você puxa. Porque se eu arrastar a borda do vidro, não vai riscar, porque risca a borda. E se der um risco na borda, ninguém vai ver. Agora, a superfície, arrastar a superfície, você não pode arrastar a superfície. Isso é conscientização. Então, ergue e puxa. Vai colocar, está muito grande, vai pôr sozinho, você pode encaixar, encaixa, né? E não solta para dar empurradinha. Você encaixa, né? Empurra com ele inclinado, arrastando a borda do vidro, a borda vai arrastar, depois você encosta. Assim você não vai riscar o vidro. Isso é conscientização, treinamento de operador, tá bom? Isso é a forma que você vai fazer. Tá certo? Então, é isso que você sempre tem que pensar. Para resumir, tirar tudo que é mais duro que o vidro, inclusive o próprio vidro, e impedir o contato disso com o vidro, o contato do vidro direto com as coisas duras, colocando borracha na mesa, revestindo de borracha, colocando EVA, colocando papel entre os vidros, colocando plástico, filme plástico, qualquer coisa, você vai impedir o contato direto e vai evitar o movimento. Então, essas três coisas que você vai fazer. Então, pessoal, ficou alguma dúvida? Ficou claro como que você vai usar a técnica do Lean Manufacturing para estar impedindo o risco no vidro? Isso precisa ficar muito bem claro. Inclusive, lá na hora de você fazer a inspeção, mesma coisa. O trato que você vai ter com o policarbonato é o mesmo. O trato que você vai ter com o vidro pronto é o mesmo, tá certo? Então sempre tem que ter esse tipo de instrução para o pessoal, ok? Deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento e mais uma vez pedindo para vocês curtirem, comentarem, compartilharem e se inscrever no canal do YouTube. Então, um bom feriado para vocês, um bom fim de semana. Fiquem com Deus. Tchau.